Olá pessoal, eu sou a doutora Daniela Lenzi, fisioterapeuta, especialista em dermatofuncional, biomédica e professora de estética há mais de 18 anos. No episódio de hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês enviaram sobre como interpretar exames pode te diferenciar no mercado, mesmo que você nunca tenha aberto um exame na vida. Vamos lá então para a primeira pergunta. Doutora Daniela, por que todo mundo cobra quase o mesmo preço nos tratamentos estéticos? Porque a maioria dos profissionais está vendendo a mesma coisa. Quando você oferece um peeling, uma radiofrequência, uma limpeza de pele, você tem que ter um diferencial. E quando a cliente liga para uma estética para outra, ela acaba só fazendo comparação de preço. Agora, quando você entende exames e analisa o corpo dela profundamente e você explica o que os exames dela mostram, você acaba mudando o jogo. Você deixa de vender procedimento e você passa a vender transformação com estratégia, e isso faz toda a diferença. Segunda pergunta. Doutora, eu preciso mesmo aprender 1000 técnicas para me destacar no mercado? Na verdade, não. As técnicas, elas são muito importantes, com certeza. Mas o que faz você se diferenciar é o raciocínio clínico. Quando você interpreta um hemograma, por exemplo, você mostra que está enxergando além da superfície. E esse olhar estratégico que faz esse paciente valorizar o teu trabalho, e não mais uma radiofrequência, mais um microagulhamento no teu portfólio. Próxima pergunta. Como eu convenço meu paciente a pagar mais por esse diferencial? Olha, você pode imaginar dois tipos de profissional. Uma que diz, vamos fazer um peeling e ver o que acontece. E a outra que mostra o exame, explica como que a inflamação, como que a insulina podem estar atrapalhando os resultados estéticos. Em qual delas você investiria mais? Você não está vendendo só mais uma sessão. Você, na verdade, você está vendendo resultados previsíveis e duradouros. E isso muda tudo. Doutora, quais exames eu devo aprender a interpretar primeiro? Olha, começaria sem dúvida pelo hemograma completo, onde você avalia parâmetros como hemoglobina, hematócrito, leucócitos, que vão te indicar como está a inflamação desse corpo, a oxigenação desse corpo. Depois, ferritina, vai falar sobre as reservas de ferro. Isso é essencial para a resposta dos bioestimuladores, por exemplo. Depois, glicemia, insulina, OMA-IR, que vão falar sobre a resistência insulínica, que geralmente está ligado aos quadros de celulite e gordura localizada. T3, T4, TSH, que são os hormônios da tireoide, falam sobre metabolismo, retenção de líquido, queda de cabelo. Proteína C reativa, homocisteína, que vão falar sobre a inflamação desse corpo e como os resultados podem ser freados por causa disso. Esses são só alguns exemplos que podem te ajudar a mapear os tratamentos estéticos. Próxima pergunta. Doutora Dani, tem algum exemplo prático de quando entregar exames salvou um protocolo? Tem sim. Vou te falar de uma paciente de microagulhamento que eu tive, que fez o microagulhamento e a gente estava esperando aquele resultado renovado, né? De pele radiante, como sempre a gente percebe no microagulhamento. Mas, ao invés disso, ela ficou com a pele bem vermelha por um tempo maior do que o esperado e com uma sensibilidade bem maior. E aí ela começou a ficar meio frustrada, meio descontente, porque o efeito do rejuvenescimento, ele estava muito discreto e mais ainda aquela vermelhidão na pele. Então, como eu sempre faço, resolvi investigar o que estava por trás dessa resposta dessa pele. Pedi um hemograma e o resultado foi bem revelador. A ferritina dela estava em média de 8, mais ou menos. Um nível super baixo. E as plaquetas também estavam bem abaixo do que era o esperado. Para quem não sabe, a ferritina ela é fundamental para a produção de colágeno e quando ela está baixa, a pele simplesmente ela não consegue cicatrizar bem. Além disso, as plaquetas elas também têm um papel essencial na regeneração da pele. E com os níveis mais baixos, o processo de recuperação ele fica bem mais demorado. Com essas informações, então eu pude fazer um ajuste no protocolo dela. Começamos a fazer suplementação oral de vitamina C e zinco para ajudar a pele dela a regenerar e produzir mais colágeno. E aí também eu orientei alguns ajustes alimentares de forma que ela introduzisse alimentos ricos em ferro e que a suplementação de vitamina C acontecesse bem próxima da ingestão do ferro, porque a vitamina C ela ajuda na absorção do ferro. E aí qual foi o resultado? Nas sessões seguintes, a recuperação foi muito mais rápida. A vermelhidão diminuiu, a sensibilidade foi bem mais controlada, a pele dela ficou bem mais uniforme e finalmente o efeito esperado e conhecido do microagulhamento, ele apareceu. Esse caso, ele reforça como é importante olhar para o corpo como um todo do paciente e não só para o procedimento estético em si. Quando a gente fala de tratar o terreno biológico, a recuperação da pele, ela fica muito mais eficiente e o resultado estético, ele vai ser muito melhor. Próxima pergunta. Doutora, eu tenho uma paciente com melasma que já fez peelings, clareadores, tópicos, fototerapia. Nada resolveu. Por que isso acontece e como eu posso virar esse jogo? Bom, perfeito que você perguntou isso, porque o melasma, ele é um clássico tratamento que muitas vezes é só tratado na superfície. Eu vou te falar de uma paciente que eu tive, que era
parecida com a sua, ela já tinha tentado praticamente tudo para clareamento e simplesmente não clareava. E isso é muito frustrante, né? Ela já estava também perdendo a fé nos procedimentos estéticos, e aí quando a gente faz o procedimento com bom equipamento, com bom cosmético, e a gente vê que não vem o efeito esperado, é hora da gente investigar mais a fundo. Então, num caso assim, a gente pede geralmente o perfil hormonal e a vitamina D. E aí, depois que eu pedi isso, o exame mostrou o estradiol elevado, a progesterona baixa e a vitamina D em torno de 15, um valor bem abaixo do que é considerado o ideal. Como a gente sabe, a vitamina D ela tem um papel muito importante na saúde, no equilíbrio hormonal, na resposta inflamatória, inclusive na imunidade. Tudo que pode agravar ou até contribuir para o aparecimento do melasma, inflamando a pele e estimulando a produção de melanina. Então, o que a gente fez? Trabalhou em duas frentes. A primeira foi o equilíbrio hormonal. A gente fez um ajuste junto com o médico da paciente, porque hormônio só médico que pode prescrever. Então, um objetivo de reduzir esse estradiol e aumentar a progesterona. Fizemos uma suplementação de vitamina D. A gente subiu esse nível para mais ou menos uns 35, 40. E em 45 dias, com suporte interno adequado, o melasma começou a regredir, a dar sinais de melhora. A pele começou a responder aos tratamentos, e isso mostra como olhar além da pele faz toda a diferença. O melasma, ele não é um problema apenas de pigmentação, ele está intimamente ligado a desequilíbrios hormonais e a deficiências nutricionais. Tem o sol também, mas não é o sol o único fator. Quando a gente entende as causas por trás de cada alteração estética, esses resultados, eles começam a ser muito mais eficazes e muito mais duradouros. Vamos para a próxima pergunta. Mas, doutora, e se eu não souber interpretar o exame direito? Você não precisa ser especialista em exame. A única coisa que você precisa é aprender os marcadores-chave que impactam diretamente nos teus resultados. Isso vai mudar o teu jogo. Depois, você aprofunda. Se a tua paciente hesitar, você mostra para ela com clareza como isso potencializa os resultados e ela vai entender o valor. Mas interpretar exame não é algo restrito dos médicos? Isso vocês sempre perguntam. Não, não é. Você não está diagnosticando doenças. Você está usando os exames como uma ferramenta estratégica para potencializar os resultados estéticos. E esse vai ser o seu diferencial. E o paciente vai perceber isso imediatamente e isso vai agregar mais valor aos teus atendimentos. E o que eu faço agora para começar a aplicar isso na minha clínica? A primeira coisa, pede para o teu paciente um exame que ele tenha. E aí você revisa esse exame que ele já tem, escolhe um exame-chave e faz a sua interpretação. E aí depois, vem aqui, me conta qual é o exame que você acha que mais impacta nos teus resultados estéticos. Envia a tua resposta, pode ser aqui nos comentários ou num direct no meu Instagram, @clínica doutora Daniela Lenzi. E aproveita e se inscreve aqui no canal para mais dicas estratégicas toda semana. Obrigada por ouvir e se você gostou, compartilhe com uma colega que precisa aprender a se diferenciar. Um beijo e até a próxima!